Graça e paz, amados. Vamos a mais um café com Deus. Hoje eu tô aqui com a minha batinha que eu comprei da pastora Rainha, que veio da África nos visitar e trouxe essas roupinhas para ajudar nas missões. Aí eu comprei essa. Não sei como que eu vou usar, mas estou usando aqui no vídeo. Amém? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre orações, né? Nós geralmente fazemos muitas orações de petição, principalmente às vezes de agradecimento, quando nós estamos muito felizes por algo que Deus fez, né? Mas 90% das nossas orações são petições, mesmo quando nós deveríamos fazer uma oração de autoridade, de poder, nós fazemos uma petição. Por quê? Porque nós nos sentimos muitas vezes inseguros, muito dependentes de Deus. E isso é bom, não está errado nós nos sentirmos dependentes do Senhor. Mas há momentos em nossas vidas que nós precisamos agir, nós precisamos usar a autoridade que nos foi concedida por Jesus. O próprio Jesus nos deu autoridade para que em seu nome nós possamos fazer algumas coisas acontecerem em nossas vidas. Uma oração diferente, né? Nós vamos ver um pouco disso aqui em Marcos 11, 23, onde Jesus diz assim aos seus discípulos. Falando com seus discípulos, Jesus fala, havia passado por uma figueira anteriormente, e essa figueira muito verdinha, folhuda, não tinha frutos, ou seja, era só uma aparência, né, de que era frutífera, era um joio, como eu falei na minha outra meditação. E então Jesus, não encontrando figos naquela figueira, ele amaldiçoou a figueira, e no dia seguinte, quando eles passam, a figueira está morta, e os discípulos então perguntam para Jesus, né? Se admiram, na verdade, daquela figueira estar morta. E Jesus então diz assim a eles, em Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Antes dele dizer isso, no 22, ele diz assim, tenham fé em Deus. Quando nós temos fé em Deus, fé naquilo que nós estamos falando, isso é uma oração de autoridade. Nós damos uma ordem ao mundo espiritual e ela acontece. Ou nós damos uma ordem ao mundo natural e isso acontece. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Claro que você não vai dar ordens a Deus, amém? Porque nós temos que nos submeter a Deus. Mas Deus diz para nós sujeitarmos a terra. Então, tudo que há na terra, inclusive os demônios que estão por aí, tem que se sujeitar a nós que carregamos o nome de Jesus Cristo. Eu vou te explicar isso. Não se diz quando você tem um problema, quando você tem um monte diante de você, não se faz uma oração assim. Senhor, retira esse monte daqui. Jesus vai olhar para você e vai falar assim, querido, aplica a sua fé. Filho, ordena esse monte que saia. Por quê? Você tem essa autoridade e poder. Vou dar um exemplo para você lá no Velho Testamento, quando Moisés estava entre o mar e os seus perseguidores, né? O exército estava vindo em direção a eles estavam em frente ao mar e eles estavam acuados. Quando Moisés vai orar a Deus para perguntar o que ele deve fazer, Deus fala para ele, por que vem a mim? Diga ao povo que marche. Então era como se Deus estava dizendo para ele assim, olha, você tem autoridade, você já fez tantas coisas com esse cajado, eu já te mostrei o poder que esse cajado tem. Levanta o cajado, estende a tua mão sobre o mar.
Então, existem momentos em que Deus espera que você resolva o problema. Da mesma forma, quando a tempestade veio sobre os discípulos no mar, Jesus falou assim, tipo, por que vocês me acordaram? Por que vocês não mandaram o mar se acalmar? Né? Então, há momentos em que nós podemos resolver a situação. Deus espera que você use essa autoridade diante do inimigo, diante das dificuldades. O que são os montes? São as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, são as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Então, neste momento, você precisa fazer uma oração de autoridade. Você precisa repreender o demônio, porque ele tem que se sujeitar a você. Então, não há necessidade de você ficar chamando Deus para repreender algo na sua vida. Você tem esse poder e essa autoridade para repreender uma enfermidade, uma dificuldade, algo que está no seu caminho, impedindo que você prossiga. Você pode mandar sair com autoridade. Em outra passagem que eu anotei aqui, Mateus, só um minutinho que eu vou olhar aqui onde eu anotei. Mateus 18, versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Lógico que desde que essas coisas estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós usamos essa autoridade, submetidos à vontade de Deus, a nossa oração vai causar uma reação no céu e vai trazer uma resposta para nós. Por que eu sei disso, queridos? Quando você lê a palavra, você vê os homens de Deus fazendo coisas tremendas a partir das suas orações, controlando o universo a partir das suas orações. Eu vou citar alguns exemplos, né? Quando Isaías foi visitar o rei Ezequiel, lá no livro de Isaías 38:8, que ele foi levar a notícia para o rei que ele iria morrer. E aí, quando ele sai, Deus manda ele voltar e dizer que mudou de ideia, que vai dar mais uns anos de vida. Desculpa, queridos, não é Ezequiel, é Ezequias. Eu sempre troco esses dois nomes. Acho que porque são muito parecidos. Desculpem, me perdoem. O rei Ezequias ia morrer, já tinha um decreto, havia um decreto sobre a vida de Ezequias. Mas quando o rei Ezequias ora, Deus muda de ideia e manda Isaías então voltar e dizer a ele que ele terá mais alguns anos de vida. E aí Deus manda um sinal. Fala para Isaías fazer algo para ele saber que era Deus que estava falando. Então Isaías manda o sol retroceder. Por quê? E o sol retrocedeu. Por quê? Porque Isaías estava debaixo no comando de Deus, estava submisso à vontade de Deus, estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, Deus está aqui nos mandando dizer ao monte para sair, para se lançar no mar. Se Deus está dizendo que nós podemos fazer isso, então nós podemos, amados. Nós temos que crer. O sol só retrocedeu porque Isaías fez como Deus havia dito para ele fazer, e porque ele estava debaixo da vontade de Deus, de um comando de Deus. Amém? A gente vê muitos irmãos orando por aí em algumas igrejas, né, dando ordens para Deus. Isso está errado, é pecado, inclusive, né? Deus não é nosso servo, ao contrário, nós somos servos de Deus. Também em outra passagem no livro de Josué, capítulo 10, Isaías ora para parar de chover. Depois Isaías ora para chover novamente. O que acontece? A chuva para durante, acho que 3 anos, se não me engano. E depois ele ora para chover novamente, a chuva volta. Então, por quê? Porque ele obedecia a Deus, porque ele era um homem de Deus, sujeito a Deus, ouvia a Deus. Deus falava com ele e ele ouvia. Então, nós temos que ter esse relacionamento com Deus, para nós fazermos esse tipo de oração, né, de autoridade. Depois, também no livro de 1 Reis 17:18, fala sobre isso, que Isaías deu ordem e Deus mandou, aliás, desculpa, em 1 Reis diz que Isaías
orou e Deus mandou fogo sobre o altar molhado, encharcado de água e queimou tudo. Porque ele estava desafiando os profetas de Baal. Ele queria fazer uma demonstração do poder de Deus, não do poder dele mesmo. Amém? Jesus, queridos, chamou Lázaro do túmulo. Aí você vai falar assim, mas Jesus era o Filho de Deus. Você também é, meu amado. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Você também é filho de Deus. Eu fico imaginando assim, se Jesus tivesse chamado... Não tivesse dito o nome de Lázaro. Tivesse dito, levanta e vem para fora. Se tivesse mais algum morto ali, enterrado, tinham vindo tudo, né? Mas ele disse o nome. É importante você dizer a oração correta. Você direcionar a sua oração para aquilo que você realmente quer. Então Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Jesus não falou assim, Deus, Pai, manda o Lázaro sair para fora. Ele mesmo ordenou e assim aconteceu, né? Então, nós temos como filhos de Deus esta autoridade para sujeitar a natureza, a terra, porque Deus nos deu lá no princípio, quando ele criou o homem. Ele disse, tá vendo essa terra aí? Sujeitai-a. Multiplicai, crescei, multiplicai, sujeitai todas as coisas, animais, plantas, tudo é sujeito a nós. Então, diante do inimigo, queridos, diante da dificuldade, você precisa ter um posicionamento de autoridade. O posicionamento, seu posicionamento diante das dificuldades faz toda a diferença na sua vida. Se você ficar com essa cara de coitadinho, chorando, se lamentando, se escondendo, feito um cachorrinho ferido, não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você se levantar, bater o seu pé, se posicionar como verdadeiro filho de Deus, com fé, determinado, tudo que você mandar sair, vai sair. Seja enfermidade, seja monte, seja um problema sério na sua família, você precisa se posicionar com autoridade para combater, dar uma ordem no mundo espiritual. Claro que debaixo do comando de Jesus, de acordo com a palavra de Jesus. Você não vai dar uma ordem, por exemplo, para Deus mandar fogo sobre o seu inimigo, porque aquilo só foi no Antigo Testamento. Amém? No Novo Testamento é perdoar os seus inimigos e orar por eles. Mas você pode repreender aquele que está agindo no seu inimigo. Aquele que está usando uma pessoa para te atacar, que é Satanás. Amém? Não é a mesma coisa. Essa ordem é só para pessoas que Deus fala. Perdoarmos pessoas, orarmos por pessoas. Mas quando se tratar de uma perturbação maligna, você está vendo que aquilo ali é algo maligno, uma trama do maligno para acabar com o seu projeto, com a sua vida, com a sua família, com a vida dos seus filhos, do seu marido, é diferente. Deus não manda a gente perdoar Satanás, nem orar por ele não, amados. Satanás é se levantar e mandar sair, se lançar num lugar ermo onde não há ninguém para ele perturbar. Amém? Isso é uma oração de autoridade. O momento em que você deve ter autoridade é o momento em que você precisa batalhar contra o inimigo, contra os montes que estão colocados diante de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a sua oração de agora em diante seja uma oração abençoada, que você tenha aprendido com isso um pouquinho mais sobre oração, que Deus abençoe você, a sua vida. E se você gostou dessa palavra, curte aí, compartilha com alguém, me segue aí no canal. Eu sei que eu não sou aquele espetáculo de pastora, né? Mas eu tento dar o meu melhor para você e eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada. Amém?